Como tinha dito, a mensagem desta noite é: tenho sede. No Evangelho segundo João, capítulo 19, os versos 28 e 29. Se puderem projetar. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Verso 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lá chegaram à boca. Há outras expressões que Jesus faz na cruz. Não é só essa, são 7 palavras. Nós vamos meditar só nessa que falei. Há uma expressão aqui de agonia. Há uma expressão aqui que descreve um Deus que se fez homem, não se disfarçou de homem, se fez homem. E ele mostrou tanto como ele é, tanto Deus como homem também. Jesus, o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, das fontes das águas, Criador do mundo, Criador de tudo, ele suplica: tenho sede. O que há nessas palavras? Qual o mistério nessas palavras? É interessante que o Deus homem, na cruz, ele suplica, ele pede água à criatura. A criatura que não criou nada, ele pede um pouco de água. E nós vamos entender que essa expressão já está escrita há 700 anos atrás. Os detalhes da crucifixão, os detalhes de como seria a morte de Jesus, já estava descrita há 700 anos atrás. Já estava profetizada. E é no livro de Salmos 69 e 21 que encontramos essa mesma expressão. Naquele momento, Jesus na cruz era o cumprimento das Escrituras, era o cumprimento das profecias. E antes, quero descrever um pouco como era a crucifixão. Primeiramente, ela foi inventada pelos romanos. Uma morte cruel, sanguinária, premeditada, preparada com ódio para os piores dos inimigos de Roma, para os seus malfeitores, para os marginais, para aqueles que iam em contra da lei, para aqueles que maltrataram a sociedade, para aqueles que assassinaram, para aqueles que violavam, para aqueles que
extirparam, para aqueles que violentaram, para eles foi feito essa punição para eles. E Jesus morreu como um marginal. E então era o castigo que a sociedade tinha criado, a morte de crucifixão. Então, quando o marginal era pego, então era julgado e condenado à pena de morte. E a pena de morte era morte de crucifixão. E uma descrição de como era é que ele era pregado nas mãos, com os braços abertos, e nos pés. Só que os pregos eram colocados de maneira muito bem calculada, porque também não era, mãos e pés não são pontos vitais do corpo. O marginal era pendurado, e quando ele era pendurado na cruz, então o corpo cedia, e então as carnes rasgavam. O sangue então escorria. E esse sangue ali coagulava, chamava as moscas, o urubu. Só que o marginal podia passar um dia, 2 dias, 3 dias pendurado. Conforme a resistência dele, ele podia ter 3 dias. A lei não permitia dar água nem alimento. Como diz o texto, apenas era permitido chegar nele vinagre. Quem toma vinagre? Pela manhã ou pelo dia, o sol do dia era escaldante, de 40 a 50 graus, queimava a pele, o sangue coagulava, as moscas, os bichos estavam por aí, sem poder mover-se, sem poder espantar os bichos, as moscas. E pela noite, o frio da noite, da madrugada, era como chicote no corpo deles. E o frio era gelado, porque nessas regiões de noite cai a temperatura. Aqueles marginais pendurados na cruz não suportavam. Aquilo ali era terrível. Eles gritavam de dor. Eles pediam até para os soldados: matem-me de uma vez, não me façam sofrer, por favor, acabem com minha vida. Mas os soldados diziam: ninguém vai te matar. Você lembra? Você lembra que abusou daquela criança? Você lembra que você violentou aquela jovem? Você lembra que você acabou com a vida daquele homem e ele suplicou para você não tirar a vida dele, porque tinha uma família para sustentar? Agora sofre aí,
você vai pagar lentamente tudo que você fez. Essa era a morte de cruz. Era uma morte miserável, vingativa, maldosa, cruel, sanguinária. Sabem que a justiça humana, ela muitas vezes é hipócrita. Muitas vezes a justiça humana, ela vem misturada com ódio, misturada com rancor, com ira, com crueldade, e chamamos isso que é justiça. Mas essa é a justiça humana. E essa era a forma como eram punidos os marginais. Mas vamos refletir nessas palavras de Jesus na cruz: tenho sede. Vamos tentar primeiro pensar, em vez de pensar em Barrabás, pensar naqueles que crucificaram Jesus, nos soldados que traspassou a lança nele. Vamos pensar em nós mesmos, pensar em mim mesmo. Romanos 6:23 disse o que diz? A paga do pecado, o salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores. Todos nós merecíamos a morte. A morte que Jesus morreu. Quem merecia morrer era a humanidade, era eu, era você. Mas Jesus amou tanto a criatura, porque o ser humano não queria morrer. O ser humano não poderia fazer nada. Ele estava destinado à morte. Mas então Deus deixa toda a sua glória do céu e se torna um homem. Vem ao mundo para ocupar o lugar da humanidade, para ocupar o meu lugar, o seu lugar. Por que Deus, Criador dos céus e da terra, das fontes das águas, morre numa cruz, preparado para marginais? Porque o Criador dos céus e da terra pede por um pouco de água? É que ali está descrita a realidade. Uma raça humana que não pode se salvar e não quer morrer, não quer pagar o preço, mas ao mesmo tempo um Deus, plenamente Deus, e homem, plenamente homem, com duas realidades. Como homem, pagando o que o homem não pode pagar, pagando o preço. E como Deus, porque Ele pode pegar a vida de volta, porque Ele pode salvar. Os dois lados estão aí descritos. Como Deus, porque pode salvar. Como homem, pagando o preço. Estamos entendendo? E como é que acontece tudo isso?
Vocês se lembram lá no Jardim do Éden? Vocês lembram? Vocês lembram o que aconteceu naquela tarde, quando Deus veio e buscou o ser humano? Buscou Adão? Vocês lembram? Deus criou o ser humano para ter um relacionamento, para estar junto, para tocá-lo, para abraçá-lo, para viver como uma família. Mas naquela tarde, ele perguntou: Adão, onde você está? Por que te escondes? Adão disse: eu estou com medo. Medo? Por quê? E sabem que o mais sórdido, o mais profundo, o mais terrível do pecado é a separação que ele produz. Deus vem para o homem, ele vem para você, vem para mim, mas o ser humano foge, ele corre, ele escapa, ele se esconde, tem medo. E foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden, naquela tarde. Ele foi em busca do filho, mas o filho, ele não podia se aproximar mais. E foi isso que arrasou o coração de Deus. É difícil, como quando os filhos vão embora e ficam distantes dos pais, e os pais dificilmente se podem aproximar. É difícil. Eu me lembro uma lembrança de criança, que de tarde, quando meu pai chegava, a gente corria atrás dele. É uma impressão que guardei aos 4 anos de idade, porque depois disso ele não está mais com a gente. Muitas vezes me lembro da minha mãe, quando ela trabalhava e voltava de tarde, quase noite, e a gente saía correndo para receber ela. Vocês já viveram isso? Isso é muito lindo. Isso expressa o relacionamento que existe na família. Mas tem uma coisa interessante que o inimigo faz, que é terrível. Ele coloca na mente do ser humano, ele coloca que Deus é mau, que Deus é castigador, que Deus não vai te perdoar, que você desobedeceu e Ele te castiga. E é isso que o inimigo coloca na mente do ser humano. E nós temos esse conceito errado até hoje. Tirar esse conceito é muito difícil. Só o amor de Deus é capaz de trabalhar isso na nossa mente. Porque há 2 extremos. Se a gente buscar a Deus e seguir os caminhos de Deus por medo, porque Ele vai fazer alguma coisa, ou se nós fazemos tudo o contrário, uma vida errada, completamente errada, as duas coisas é a mesma coisa, não faz diferença nenhuma.
E sabem que muitas vezes alguns têm medo e estão seguindo os caminhos de Deus por medo. Então, não foi por um fruto comido, não foi por isso que Deus ficou triste. O que realmente partiu o coração de Deus foi que o filho que Ele mais ama, o filho que Ele criara, fugia e ia embora. Tenho medo. E era isso que arrasou o coração de Deus. E vocês acreditam que Deus pode suportar isso? Não. Um pai ou uma mãe pode suportar ficar longe dos filhos? Acredito que não. Então, aqui entra um mistério. É que a iniciativa é de Deus. É Ele que vai em busca do ser humano. Da mesma forma que aconteceu lá no Éden. Acaso não sabia? Acaso Deus não sabia o que aconteceu? Por acaso tomou Deus de surpresa? Não. Claro que Ele sabia. Ele apenas queria que Adão reconhecesse que tinha errado, mas não fez isso. Eles fizeram ainda roupas de folhas de figueira para esconder a nudez, tentando resolver o problema por eles mesmos. E o ser humano tem essa atitude até hoje. Nós dizemos muitas vezes assim: vai dar tudo certo. Às vezes nem buscamos a Deus, nem pedimos a Deus, nem nos colocamos nas mãos de Deus, mas dizemos assim: vai dar tudo certo. Ou às vezes tomamos decisões erradas e dizemos assim: ao fim vai dar tudo certo. Queremos que dê tudo certo, mas dá tudo errado. E às vezes toda a responsabilidade das nossas escolhas é jogada tudo para Deus e pensamos que Ele está me castigando. E é isso que o diabo coloca na nossa mente. Enfim, era isso que Jesus veio. Deus, na forma do ser humano, na forma de homem, Ele veio para devolver a vida, para dar ao ser humano as condições para se salvar. Uma jovem que era capa de revista, linda, sexy, ela, quando escutou uma pregação, ela disse: aos 13 anos eu quis sonhar, eu quis conquistar. E ela se tornou famosa numa das capas de revista Manchete. Mas ela se sentia vazia. E ela revelou que
nasceu na igreja. Foi estudante do IAP, no Paraná. E ela disse assim: pastor, ora por mim. Ore por mim, porque eu tenho medo de orar a Deus. E essa é a natureza do ser humano. Ele acha que Deus não vai escutar. Pensa que pelos seus erros Deus não vai escutar. Mas sabem que dentro de todo esse contexto, Deus conhece todo o contexto do ser humano, da sua vida, da minha vida. Ele sabe tudo. Ele sabe, porque quando criança caçoaram dele: olha aí o Filho do Espírito Santo. Caçoaram dele muitas vezes. Foi traído pelos seus discípulos. Pedro, ele soube o que é passar cansaço, o que é passar fome, o que é sentir dor. Então não há desculpas que o ser humano possa inventar para dizer que Deus não entende o ser humano. Não há desculpas. Justamente se tornou um ser humano para chegar próximo, para poder se aproximar, para o ser humano não ficar com medo. Se tornou um ser humano para poder tocar o ser humano, para poder abraçá-lo, para poder curá-lo. É um mistério muito profundo. Não vamos entendê-lo com essa mente finita, nessa condição humana de pecador. Não vamos entender isso. Apenas podemos aceitá-lo. Apenas podemos aceitar o que Jesus fez. E essa é a grande verdade. Um dia, Jesus chegou lá no tanque, em Samaria, para buscar uma mulher. A mulher samaritana que nós conhecemos. Uma mulher sem valor. Uma mulher que tentou muitas vezes refazer a vida, mas não conseguia. Jesus, ele planejou esse encontro e foi em busca dela. E essa é a expressão de que Deus sempre está buscando o ser humano. Há momentos que a gente se distancia, há momentos que a gente se separa, há momentos que a gente fica longe. É parte da experiência da vida. Não vamos dizer que estamos aqui plenamente perfeitos, não estamos. Mas Deus está sempre buscando, sempre dizendo uma coisa: não te abandonei. Parece, foi você que foi embora, mas não te abandonei. Estou aqui, sempre estou aqui. Às vezes é você que me deixa pendurado. Vai embora para a vida e nem sequer ora, nem sequer pede, nem sequer fala comigo. E vai para a vida achando que vai dar tudo certo.
no Rio de Janeiro, um homem milionário, dono de uma rede de lojas de roupa, ele foi sequestrado e pediram para devolver ele $2 milhões com notas de 20. Era muito difícil. Passaram 2 meses para poder juntar, conseguir o dinheiro. Enquanto isso, aquele homem sofreu. Era golpeado, era maltratado. Não deixavam ir para o banheiro. Trataram ele na imundícia. Cortaram a orelha dele e mandaram para a família, porque demoravam. Até que conseguiram pagar. Aquele homem, num momento, por uma fenda, ele viu um dos bandidos, um moreno com a cara marcada. Foi a única imagem que ele guardou. Quando pagaram, ele foi liberado, deixaram por ali, a polícia o encontrou, foi levado para a família. Aquele homem nunca mais voltou a ser o que ele era. E aconteceu que quando ele saiu da situação que ele estava, ele passou a ficar estranho. Ele largou os negócios, os filhos tomaram conta e ele sumia durante os dias e andava, só voltava 11 da noite, 10 horas da noite. A mulher pensou que tinha outra mulher e contratou um detetive. Quero saber o que meu marido anda fazendo. Ele relatou que ele é um misterioso, porque ele só andava olhando as pessoas. Sentava num bar, pedia água e ficava ali olhando as pessoas. Foi isso que ele falou. Um dia, aquele homem, enquanto estava ali, viu o homem moreno com a cara marcada. Ele assustou, pensou que ia ser reconhecido. Então ele se escondeu e viu e acompanhou aquele homem. Ele foi embora, seguiu ele e achou onde ele morava. Com umas crianças ali brincando, ele perguntou: quem mora aí? Quem é o fulano? Deu dinheiro para as crianças e pegou o nome e o endereço. E ele contratou aqueles mercenários, matadores de aluguel. Vocês vão capturar esses 5 e vocês vão matar eles. Ele pagou a metade, a outra metade só depois. Passaram 2 semanas. Depois de semanas avisaram: olha, aqui estão os corpos. Antes de a gente desaparecer com eles, vem reconhecê-los. Ele viu primeiro o rosto do moreno, da cara marcada. E o 5º homem, ele deu um grito: vocês erraram, vocês mataram o meu melhor amigo. Pois é. O seu marido, seu melhor amigo, era o cabeça de tudo isso. Aquele homem enlouqueceu. Passou 2 anos como doido, como louco.
não conseguiam fazer muita coisa com ele, até que ele foi para uma clínica de repouso, e lá o capelão percebeu que aquele homem sofria, mas era uma culpa muito grande, porque chorava, e só chorava aquele homem. Então ele contou a história de perdão, a história de Davi, e aquele homem começou a reagir e falou assim: eu matei 5 pessoas, eu matei o meu melhor amigo. Aquele homem começou a estudar a Bíblia e começou a ficar lúcido, recuperou a lucidez, e esse homem se entregou a Jesus e procurou pessoas para falar do amor de Deus. Eu quero terminar aqui dizendo que a história da humanidade é essa, e que Jesus está sempre trabalhando, Deus está sempre trabalhando para alcançar o ser humano, para transformá-lo. E aquelas palavras, tenho sede, era também um grito de vitória, de que alcancei o meu propósito, agora pode me dar água para beber. Amém? Então, você, todos os dias, entregue-se a Jesus. Não só hoje, todos os dias. Busque a Jesus todos os dias. Queira entender qual é a vontade dele para a sua vida todos os dias. Amém?